graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 7, a adoção. Amados, no capítulo 6, a regeneração foi tratado dos seguintes assuntos. No tópico 1, o que é regeneração? Como o crente tem duas naturezas ao mesmo tempo. No tópico 2, o poder da regeneração. Quais as três maneiras pelas quais o crente pode saber que está regenerado? E hoje, no tópico 1, o que é a adoção? Mas até agora estudamos dois grandes benefícios recebidos oriundos da salvação. A justificação, que outorga ao crente uma nova posição legal, e a regeneração, que lhe concede uma nova vida espiritual. E agora, a adoção, mediante a qual o homem, nascido de novo, torna-se filho de Deus, o privilégio mais alto que o céu pode conceder a qualquer ser criado. Entenda, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer àquela família. Essa transação legal resulta em a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio da família. A adoção espiritual é baseada nesse mesmo princípio, se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. Amém? Então, o homem que por natureza é filho da ira, ao crer em Cristo, é feito filho de Deus e passa a ter os direitos e privilégios inerentes à posição. O privilégio da filiação é o de ser membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ao empregar a expressão adoção, Paulo tinha em mente o que conhecia no processo legal de adoção, que era comum na Roma antiga. Mas, naqueles dias, uma família de posse podia resgatar uma criança da escravidão e integrá-la noutra família. Então, numa cerimônia, o pai adotante comparecia diante do juiz e uma testemunha, mantendo o preço da criança numa das mãos e a criança na outra. E dizia ou perguntava à criança: "Você quer ser meu filho?" Se a criança respondesse que sim, o homem diria às testemunhas: "Declaro esta criança meu filho, de acordo com a lei romana." Assim, a criança tornava-se membro da nova família, tomava o nome do pai e se tornava herdeiro. Os atos do pai adotivo nos lembram duas expressões do grande amor de Deus para com o mundo. Primeiro, Deus enviou seu filho como preço de resgate espiritual do homem, o qual, por amor, deu sua vida pela humanidade. Segundo, Deus ama tanto aqueles que resolvem segui-lo, que se dignou a chamá-los de seus filhos. Amados, Paulo maravilhava-se que aqueles que outrora eram filhos da ira, não somente ressuscitaram para uma nova vida, mas também foram exaltados, sentando-se nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Apesar do inestimável esforço divino e do preço da redenção, ninguém pode ser divinamente adotado enquanto não aceitar pessoalmente esse privilégio, decidindo entregar sua vida a Cristo. Amém? O crente é um filho de Deus. Essa posição é inteiramente diferente da de Cristo, que é o Filho de Deus. Entenda, o crente desfruta de um relacionamento com a Trindade, mas não é parte dela. Cristo é o Filho de Deus pela natureza do seu ser. Para o crente, ser filho de Deus não é uma esperança demorada, mas uma realidade bem presente. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é." As bênçãos especiais resultantes da posição de filho e suas responsabilidades.
Primeiro, a certeza de uma comunhão estreita e amorosa com o Pai Celestial. Paulo contrasta essa certeza da aceitação amorosa com a atitude de um escravo que se encolhe de medo do seu senhor. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, diz: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. A Bíblia, amados, ensina o crente a temer a Deus, mas numa atitude de respeito e reverência, e não de angústia e medo. O Espírito de Cristo libertou o crente do medo servil, de ser castigado ou rejeitado por causa do mínimo erro que pudesse desagradar o seu Senhor. A frase Abba Pai resume de modo apropriado o relacionamento de intimidade e confiança entre o pai e os crentes. Ou seja, Abba é uma palavra aramaica que significa pai, que expressa aí a confiança e intimidade que só ele tem com o filho. Os judeus crentes juntaram esta palavra com a palavra grega equivalente a pai, formando uma expressão nova, mais íntima, com o significado de meu querido pai ou papai. Segundo, obediência. O fato do crente ter sido honrado e colocado na posição de filho de Deus deve motivá-lo a viver em retidão. O filho de Deus deve lembrar da dignidade que seu novo título e posição encerra, lembrando-se sempre do Pai a quem ele representa no mundo. Amém, amados? Os crentes, como filhos de Deus, devem estar sempre seguros da sua linhagem real e das responsabilidades, no sentido de permanecerem separados do mundo e do pecado. Há dois fatos que evidenciam a filiação espiritual do crente. Primeiro, é a presença interna do Espírito Santo dirigindo o crente e testificando em seu ser que ele é realmente filho de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 14 e 16, diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note nesses versículos que o Espírito guia e dá testemunho, mas não força nem coage. Como filho de Deus, o crente deve submeter-se ao Espírito para ser guiado e ter o seu testemunho interior. Segunda, é obedecer à disciplina do Pai Celestial. Às vezes o crente tropeça e cai em pecado, sentindo-se repreendido pela convicção interior do Espírito Santo. Isso pode levá-lo a duvidar se ele é verdadeiramente um filho de Deus. Esta convicção do Espírito não deve ser motivo para desespero, mas de encorajamento para o arrependimento. É um sinal positivo, amados, da disciplina do Pai. Amém? Este apelo comprova que, apesar do fracasso, o crente permanece filho de Deus, amado pelo Pai, a ponto de ser, por ele, disciplinado. Hebreus 12, versículos 5 e 6 diz: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A posição do crente como filho de Deus inclui ainda outra promessa consoladora: o privilégio do acesso constante à presença de Deus. Por causa da promessa de acesso contínuo a Deus e a certeza do seu cuidado para com seus filhos, o crente pode levar todas as suas necessidades espirituais, sociais e físicas, ao Pai, sabendo com certeza que será ouvido e atendido. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, Deus, como todo bom Pai, não dará ao crente tudo quanto ele deseja,
mas dará tudo quanto é necessário e bom para ele. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, o crente como irmão de Cristo. Vamos tratar os seguintes assuntos. Qual a posição dos anjos em relação aos salvos? Como o crente pode desfrutar a sua herança eterna agora? Bem, amados, nós já vimos sobre a justificação, sobre a regeneração, e agora nós estamos entrando na adoção, pois todos nós fomos adotados como filhos de Deus, aqueles que creram em Cristo Jesus, como diz lá em João no capítulo 1, versículo 12. Mas o nosso objetivo aqui é que você pegue esse material para você evangelizar outras pessoas, falar do amor de Deus para elas, explicar a importância de nós conhecermos a respeito da salvação e de seguir a vontade do Senhor. Amém? Que você possa usar esse material, né? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma questão, vá ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.